Olá, muito boa noite. Como estão todos? Sejam muito bem-vindos mais uma vez para a live das quintas-feiras. Vamos falar hoje sobre luto e a dor da perda. Hoje tenho uma convidada muito especial, Patrícia Candoso, uma atriz que foi comigo ao programa da TVI na Rúbrica e, portanto, hoje vamos falar também com ela. Acho que seria muito interessante que vocês tenham a possibilidade de poderem também fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes a quem já passou pelo processo. E penso que será muito importante, quando passamos por um processo, dizermos o que é que sentimos e como é que foi passar por uma terapia. Efetivamente, o luto é um evento que marca muito a vida de uma pessoa, porque nunca estamos preparados para perder o que quer que seja. Hoje o luto vai ser mais propriamente a perda de entes queridos, mas entretanto poderemos falar também de outros tipos de lutos. Vou cumprimentar algumas pessoas que já estão aqui, já estão a chegar, já me estão a dizer muito boa noite a todos. Eu cá estou nesta casinha, esta casinha que é da minha filha, que é uma casa que ela tem, que faz Airbnb, enquanto a minha casa está em obras, eu estou a aproveitar estar nesta casinha muito simpática. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e vamos esperar que cheguem mais pessoas. Entretanto, a Patrícia também já estará à espera para entrar. Maria Carvalho, muito obrigada por dizer que gosta muito de mim, eu fico muito feliz. Cada vez mais estou a receber notícias de pessoas que gostaram do livro, que estão a comprar o livro, que estão a gostar de o ler, e para mim interessa-me, acima de tudo, não é a venda só do livro, porque isso irá acontecer de alguma maneira. A mim interessa-me que, efetivamente, as pessoas possam sentir-se felizes ao lerem e ter um livro que apoia e que esteja a ajudar. Isso é, para mim, fundamental. E quero-vos dar a notícia em primeira mão, como sempre vos dou, porque acho que vocês são as pessoas que estão a acompanhar. O meu gato está a estragar o sofá. Ana, olha ali, já está ali a arranhar. Meus gatos acham que o sofá é o arranhador e, portanto, todos os sofás das casas que eu estou ficam estragados. Isto é um problema. Isto tem que fazer uma hipnose aos meus gatos para eles deixarem de fazer isso. Não é? Sim, e eu queria vos dar a notícia em primeira mão, porque vocês são as pessoas que me acompanham todas as quintas-feiras, são vocês que me ajudam efetivamente a divulgar o livro e a aconselhar para comprarem, porque quando nós gostamos de alguma coisa, nós recomendamos. Se vocês estão a gostar e estão a recomendar, parabéns, porque já estamos na 4ª edição. A minha editora telefonou-me ontem, dizendo-me que já estamos na 4ª edição. Isto é fantástico, porque em pouco mais de um mês nós já estamos na 4ª edição e, portanto, significa que o livro está a ajudar muita gente, não é? E, portanto, olha, a todos vocês, muito obrigada por estarem a divulgar. É que acho que vocês todos são agentes da felicidade. Eu digo no livro, no primeiro capítulo, quem já o leu ou quem está a ler, que o livro espero que sirva. Carlos Freitas diz boa noite, saudades suas, espero vê-la no próximo mês na Clínica de Leiria. Irei estar sim, beijinhos de Paris, que bom, irei estar sim nos primeiros 2 dias na Clínica de Leiria, mas já irei a essa notícia. Estes 5 minutinhos é para aproveitar para dizer as notícias. Portanto, a primeira notícia é agradecer-vos por estarem a recomendar. A Silvia Alves está a dizer parabéns, doutora Rosa, super recomendo. Se vocês gostam, se vocês acham mesmo que o livro beneficia, ou que ajuda e que tem os casos, os exercícios que eu coloquei no livro, se realmente vocês acham que é bom para ajudar alguém, eu digo isso no livro. Se vocês puderem, pode ser que este livro seja para ajudarem pessoas que estejam perto de vocês, um amigo, quem sabe, para vocês darem o ombro e também poderem recomendar. Quem o meu e quem diz o meu, outros, eu sempre gosto de recomendar livros. A ideia foi essa. A Maria Batalha já tem o livro, quase li todo, muito bem, muito bom, isso fico muito contente. Já, as pessoas dizem-me que leem o livro num ápice, só que depois precisam ler segunda vez para depois fazer o exercício. A Cláudia Silva diz, faço 50 anos e vou começar a viver agora. Parabéns, Cláudia Silva, muitos parabéns. Sabe, podíamos cantar parabéns a você, nesta data querida, muitos anos de vida. Muitos anos de vida para si, Cláudia, e que seja muito feliz daqui para a frente e comece a viver agora, sim, que os 50 é uma rica etapa para nós vivermos. Eu vi aqui uma mensagem, vou ver se eu consigo ler, porque comentários que é para ver.
Meu Deus, o Humberto Pereira diz: o livro é excelente, doutora Rosa, muitos parabéns, obrigado, tem sido uma grande ajuda para mim. Maria Batalha, já tenho um livro, muito bom, depois do livro vou fazer o exercício, é isso mesmo. A Susana Mourão também está aqui, boa noite, minha querida Susana. Luxemburgo, para todos que são de Luxemburgo, um grande beijinho. Posso comprar o livro? Sim, podem, através do UC, que vende o livro pela internet e chega facilmente a qualquer país. Já estou a acabar de ler o livro, fui à consulta a primeira vez na segunda-feira com o Dr. Marco. Muito bem, sejam muito bem-vindos às minhas clínicas. A Cátia Lara, alimentação na tiroide, sugestão do tema, alimentação na tiroide da Hashimoto. Muito bem, olha, então será um tema que eu vos prometo que irei falar, porque eu tenho esse problema de saúde e, portanto, estou muito treinada com a alimentação, embora algumas vezes faça alguns disparates, mas eu vou-vos ajudar quanto a isso. Hortelinda Caíra, quando não percebi, em Lisboa, nós temos clínica em Lisboa. A Marta Miguel, parabéns. Olá, Marta. Rosa Maria Santos, sempre aqui, de Barcelos. A Carme Pinheiro. Quando penso em abrir uma clínica no Funchal, gostaria muito de abrir uma clínica no Funchal, até porque eu adoro Madeira e já fiz, nos princípios da minha carreira, fiz muitas consultas na Madeira. Quem é desse tempo se lembrará de mim. Muitas pessoas a dizer que já recomendaram um livro. Não há na FNAC, estou ansiosa para o ler. Não, pode não haver na FNAC de Luxemburgo, mas cá em Portugal há muitos. Comprem pela UC, que está no estrangeiro. E a FNAC também vende para o estrangeiro. Aqui está muita gente a perguntar como é que compram o livro. O livro pode ser comprado através da UC, pela internet, cá em Portugal, FNAC, e Bertrand também. Vou dar algumas sessões de autógrafos. Tenho aqui muita gente a dizer boa noite e eu fico muito contente. E agora? Eu saí, a Ana Jambeiro. Eu nestas coisas de vez em quando passo. Estava a ver os comentários e de repente perdi, saí do ar. Muito bem. Muita gente está a perguntar como é que compra o livro, estamos na 4ª edição e, portanto, tenho aqui um sumo que a Ana me fez maravilhoso. Deixar de ter, é mesmo possível deixar de ter ataques de pânico? Tenho a ideia que nunca vou ter qualidade de vida. Wanda Cristina Leite, é possível deixar de ter ataques de pânico? Sim. É preciso fazer uma terapia. Quando os ataques de pânico estão muito desenvolvidos, ou seja, quando a perturbação está muito avançada, mais assim, é necessário que tenham o cuidado de também ser acompanhado com algum fármaco para repor algumas substâncias que estão a faltar no cérebro. Mas é só no início, até que depois, com a psicoterapia ou com a terapia com o meu protocolo, que é o que nós fazemos nas nossas clínicas, já depois, no início até pode ser preciso o apoio do fármaco, mas depois com as técnicas que fazemos, com o tempo e com as estratégias que ensinamos aos pacientes, pode já não ser preciso o fármaco, que é essa a ideia, não é? Mas tem tratamento, sim, e é muito bom começar a fazer o quanto antes, está bem? Então, se houver aqui mais alguma pergunta que me queiram fazer, façam-me, porque efetivamente, eu vou ver se consigo ligar aqui no telemóvel para não estar sempre a mexer aqui nos comentários, porque quando eu depois saio dos comentários, o que vai acontecer é que perco outra vez. Deve ser a minha falta de habilidade. Vão fazendo perguntas, por favor. Gostaria muito que vocês me perguntassem. Opa. Eu ainda tenho aqui alguma dificuldade a lidar às vezes com a... Pronto, não estou a fazer isto bem. A Ana daqui a bocadinho vai me ajudar. Oh, Ana, se me puderes ligar aqui no telemóvel, eu agradeço. Então, perguntas façam, mas que eu quero que vocês me façam, e hoje o tema é sobre o luto. O luto, como eu dizia no início, é sempre muito complicado para quem passa por um evento destes e não estamos preparados. Não estamos preparados no Ocidente para perdermos o que quer que seja, muito menos ente queridos, porque não estamos de todo. Ente queridos, não fomos ensinados desde pequeninos que deveríamos que estar a passar por uma situação dessas. Nós todos estamos aqui a falar sobre algo que é perder, e muita gente já perdeu alguém, e se não perdeu, em algum momento irá perder, porque nós todos vamos passar por isso. A Olga Ramos está a dizer como se trata do medo irreal. Então eu vou-vos responder as perguntas, depois entro direto no tema com a Patrícia Candoso, está bem?
O medo irreal é a ansiedade, porque o medo irreal é quando a ansiedade está num pico de tal ordem generalizada que a pessoa tem uma intensidade de tal ordem que a pessoa começa a imaginar o medo no futuro, ou seja, as coisas ainda não aconteceram, o perigo não existe e a pessoa começa a imaginar tudo como se fosse a acontecer e começa a querer controlar o medo de um futuro que ainda não existiu. Ou seja, o medo ainda não existiu, o medo não está, mas a pessoa faz um filme na sua própria cabeça e, portanto, é um medo que eu chamo no livro de medo irreal, que é a mesma coisa que falar de ansiedade. E isso trata-se porque nós vamos ensinar as pessoas, quando vêm à terapia, quando vêm ter comigo ou com os meus terapeutas, nós vamos ensinar a deixar de ter essa imaginação fértil para o medo. Vamos ensinar com estratégia, com técnicas, muitas das vezes vamos às emoções, onde tudo começou, para perceberem e libertarem essa carga emocional que está lá recalcada e depois perceberem que afinal não existe esse medo no futuro. Nós precisamos é de viver o agora e estarmos atentos a viver o momento, porque quem está sempre a viver no futuro sofre imenso e não aproveita as coisas do dia a dia, não é? Portanto, tem tratamento e o medo real tem a ver com isso. Agora está aqui a Carmo Medinas a dizer, eu perdi a minha mãe há 15 dias, não consigo aceitar. Oh, minha querida Carmo Medinas, os meus sentimentos, têm sido muitas pessoas que me têm dado notícias dessas. Eu espero que você consiga ultrapassar, mas vai ser preciso, então esta live é para si hoje, é preciso, em primeiro lugar, quando nós estamos num luto, o primeiro sentimento é porque a mim, é uma pessoa que fica muito revoltada e não quer aceitar e não quer perceber porque é que está a acontecer, porque é que eu perdi esta pessoa e é muito complicado. Depois tenta-se perceber porque é que estas coisas estão tão dolorosas na minha vida e porque é que eu tinha que perder esta pessoa e vai ficar muita raiva, vai ficar muito revoltado e vai tentar negociar. Quando tenta-se negociar com Deus, tenta-se negociar com nós próprios, tentamos fazer uma negociação de forma a tentarmos ficar mais sossegados, mas a negociação não adianta. Muitas das pessoas, quando têm alguém prestes a partir, o que acontece é que negociam com Deus se a pessoa não partir, que elas fazem promessas, quando tem algumas pessoas que estão com doenças graves e que estão em fases terminais, os familiares estão muito sofridos e fazem promessas à Nossa Senhora de Fátima, ao Cristo, a Deus. A Hortelinda está a dizer também, a Hortelinda Queiro, que eu perdi a minha mãe há 8 anos e ainda não a sei. Precisa fazer o luto, Hortelinda. Hoje vamos falar sobre isto. Então, há uma fase muito grande que é da raiva, da revolta, e muitas pessoas, quando não conseguem esta negociação, porque a pessoa parte mesmo, acaba por falecer, as pessoas ficam zangadas com Deus. Isso aconteceu-me a mim e acontece a muitos pacientes, já não acreditam mais em Deus porque acham se o familiar partiu, Deus não me ajudou, porque que injustiça. Principalmente quando são pessoas muito novas que partem, não é? Mas eu acho que a dor é igual, quer sejam pessoas muito novas. Meu pai faleceu com 87 anos e eu sofri imenso, tive uma dor imensa porque não queria aceitar que meu paizinho falecesse. Portanto, acho que nós, quando amamos muito, nós não queremos que as pessoas partam, não é? Não estamos preparados para isso. Há países mais orientais no Oriente que preparam-se para a morte. Nós sabemos que toda a gente vai morrer, mas não queremos aceitar isso. Então, quando nós não aceitamos, nós entramos em depressão e fica gravado na mente um sentimento e uma emoção muito forte da perda, uma dor muito grande e a não aceitação faz realmente com que haja uma ruptura no nosso dia-a-dia. Mal, filha, não te preocupes, a Vera está a tentar pôr-me aqui para eu ler as mensagens ao lado. Não dá no teu computador? Não? Ela está a tentar arranjar maneira de eu ver aqui as mensagens para não estar sempre a mexer aqui nos comentários. Mas o importante é realmente nós passarmos por um processo de nos despedirmos da pessoa querida, das pessoas que nós amamos. E eu hoje vou falar muito sobre isto e por isso vou chamar agora a Patrícia Candoso, já passou 14 minutos, acho que ela já está pronta para entrar e vamos esperar que ela entre. Olá, minha querida Patrícia, olá. Seja muito bem-vinda. Que bonita que você está. Obrigada. Há muito, não é? Já há algum tempo, talvez 1 ano e meio, mais ou menos. É muito tempo. Quando é que foi sim, comigo à sim. televisão? Lembra-se?
Ora, foi. A minha bebé devia ter Obrigada. uns 6 meses ou 8 meses, talvez. Era pequenininha, que idade é que ela tem agora? Sim, agora tem 2 anos e 4 meses. Foi um ano, um ano e meio. Então está tudo a correr bem Exato. consigo? Sim, está Sei que tudo você tem a bem. sua escolinha de teatro, que é maravilhosa, não é? Sim, pronto, não é bem uma escola. Eu dou aulas em vários locais e tenho um grupo de teatro amador em Manique. E ai, tão bonitas que nós estávamos Que nós aqui estávamos também, eu estava mais jovem. para ir à televisão. Que E, lindas! e basicamente tenho esse grupo de pessoas que são amantes de teatro. Eu sou amante de teatro, eu gosto E muito de está teatro amador. convidadíssima. Estou ansiosa por fazer umas aulas consigo, até porque eu, quando tenho pacientes que estão deprimidos, a primeira coisa que eu digo é que precisam ter um hobby, deprimidos ou ansiosos, ou nós todos precisamos ter um hobby, mas sei que o teatro é muito libertador, porque os personagens fazem libertar os exercícios, que a Ana está aqui a dar os palpites que ela está a fazer jantar, e ela também já fez teatro. Sem e eu dúvida. acho que é muito importante os exercícios que se fazem de libertação, não é? Que mexem com todas as áreas do cérebro. Muitas pessoas não sabem disso e mexem com as áreas do cérebro. Patrícia, quando foi comigo, Rosa Maria Santos, um beijinho grande para si, ela está a mandar um beijinho para a Ana, está a fazer camarões, uma salada com camarões. É o que nós vamos jantar hoje. Quando foi comigo à televisão foi por causa de uma fobia de balões. Muitas pessoas às vezes acham que as fobias são uma coisa assim muito simples e que não tem problema nenhum, porque pode-se passar bem sem isso, como uma fobia. Mas a verdade é que uma fobia, por vezes, tem por baixo, na sua base, tem outras situações, outros problemas muito graves que as pessoas não dão importância. Eu sempre digo que uma fobia é um deslocamento emocional. E nós, enquanto fazíamos a terapia, descobrimos que havia aí um luto para resolver. Patrícia, você quer falar um bocadinho sobre isso? Porque eu acho que o seu testemunho é importante para quem nos está a ouvir. O que é que você acha? Falar um pouquinho sobre o assunto. Sim, claro que sim. Sem dúvida, eu acho que me lembro, talvez na primeira sessão que eu fiz com a doutora Rosa, quando cheguei, não sabia muito bem como é que funcionava, não fui pesquisar nada na internet e fui mesmo à confiança, porque também as pessoas que me recomendaram a doutora Rosa eram de confiança e eu fui com a mente aberta e com o coração aberto e com muita vontade de curar esta fobia, tal como lhe disse, principalmente pela minha filha, não é? Porque pronto, ela com certeza que iria gostar de balões como qualquer criança e havia sempre essa condicionante. E depois, lembro-me perfeitamente na primeira sessão que fizemos, que a doutora me fez várias perguntas e eu comecei a pensar, mas o que é que isto tem a ver com a minha fobia? O que é que isto tem a ver? O que é que esta senhora me está a perguntar? Exato. O que é que tem a ver a isto? Minha infância e variedíssimas coisas, não é? Ai meu Deus, que horror, o que eu passei mal naquele dia foi problemático, não foi? Naquele dia foi problemático. Sem dúvida. E naquele momento parece que todas aquelas armas que nós nos munimos para nos proteger, a doutora Rosa de repente deixou-me, não sei se a expressão não é bem sem chão, mas sem aquela proteção, não é? E eu vi-me eu toquei-lhe a emoção. Exatamente, foi sem dúvida. E de repente eu estive ali quase 2 horas a chorar, sem saber porquê. Não é? Eu faço essas coisas. Eu só sei pôr pessoas a chorar, mas também sei pôr a rir. O que é bom, porque de facto se eu chorei aquilo tudo era porque tinha que libertar toda essa tensão emocional que eu tinha, que era ligada a variedíssimas situações, não é? Que fomos falando, e inclusive um luto, que depois se tornou em 2 lutos, e que no mesmo processo nós conseguimos resolver essa mágoa, digamos assim, que estava ali enraizada e que eu fui ao longo dos anos recalcando
e que... Eu acho que a Patrícia, naquela altura que eu fiz a sessão, com que idade é que você teve, foi o seu tio, não foi? Sim, tinha... Que idade é que você tinha nessa altura, lembra-se? Tinha entre 15 e 16, mais 15? ou menos nessa, sim, mais ou menos essa idade, 15 e 16. E os balões, lembra-se quando começou a fobia dos balões? Ai, não me lembro, mas sei que desde sempre eu me lembro de ter essa péssima relação com os balões e que ao longo do tempo foi ficando maior. Eu percebi nas sessões que os balões tinha a ver com a perda. Sim, era associado. Por isso é que eu lhe trabalhei os lutos, porque eu penso, agora não tenho o seu processo na mão e já atendi muitas pessoas entretanto, mas acredito que, mas está aqui a própria testemunha que é o melhor de tudo. Acredito que quando algo está associado, estou aqui de vez em quando olho para baixo porque estou a tentar ver no telemóvel as perguntas para não interromper aqui, que as pessoas não me levem mal porque eu não estou a olhar para o lado, estou mesmo só para ver as mensagens. Está aqui o Bruno Leite também a dizer que está aqui uma dupla de luxo. Um beijinho para o Bruno. Efetivamente, sei que foi na altura quando ele veio a despedir-se do seu tio, e depois mais tarde, depois não foi só o tio, foi também o seu avô, não foi? Exatamente, porque juntámos até porque na altura, como eu lhe tinha dito, o meu avô acabou por falecer 14 dias depois da minha filha nascer e pronto, eu não pude, como é óbvio, não é? Estava a amamentar, ele vivia muito longe, não pude fazer essa despedida, apesar de um certo modo estarmos já todos um bocadinho preparados para que isso pudesse acontecer, não é? Mas pronto, mas obviamente que ninguém está à espera. Ele já tinha idade, não era, Patrícia? Ele já tinha algumas complicações, teve uma queda, depois foi operado e pronto, e como já sabemos, às vezes essas coisas complicam-se bastante. Só que pronto, o que aconteceu de facto foi que a minha bebé tinha 14 dias e eu estava a amamentar e não podia de todo ter um choque emocional sem dúvida, e estar claro. lá no local, com certeza que o choque emocional seria muito maior, não é? Sim, mas o que é certo, deixe-me perguntar-lhe isto, porque as pessoas agora lá em casa também gostaria que fizessem perguntas. E aqui está aqui a Carmo Dinas a dizer, pois esse é o problema, não me despedi. A despedida é muito importante, porque depois gostaria de saber a sua opinião sobre isto, porque eu acho que quando as pessoas perdem alguém, há pessoas que acompanham até ao fim e vão, mas mesmo assim não estão preparadas para a perda, porque ninguém está preparado para a perda, mesmo que alguém acompanhe. Eu lembro-me que o meu cunhado teve um cancro, eu disse no outro dia que era um cancro no estômago, mas enganei-me, nem sei como é que me lembrei, porque o pai dele foi cancro no estômago, foi um cancro na língua. De facto, foi muito complicado, mesmo que eu acompanhei muito, estive muito por perto, mas quando ele faleceu, eu recordo-me, há aqui outra pessoa a dizer que também teve muita revolta, a Ana Beatriz, teve muita revolta após a perda, e a revolta é um dos sentimentos, sem dúvida, mas eu lembro perfeitamente que eu acompanhei-o bastante, mas mesmo acompanhando bastante, quando ele partiu, eu lembro-me que foi uma tristeza muito grande e eu precisei de fazer o luto, de fazer a técnica a mim mesma, porque eu senti muita falta dele. Eu sabia que ele ia partir, porque ele já estava com o cancro numa fase muito avançada, mas de qualquer das maneiras, era uma pessoa que eu amava, que eu gostava muito e que deixei de ter. E então, eu penso que o facto de fazermos a despedida espiritual, que é assim que se chama a técnica que eu faço, fica um alívio muito grande. Eu gostaria de saber a sua opinião, porque algumas pessoas... Está aqui muita gente a dizer que perderam. Deixa-me ver, entretanto, se quiser responder sobre isso. Como é que se sentiu quando acabou por fazer a despedida ao seu avô e ao seu tio? Porque foi bom fazer aos dois, não foi? Sim, na realidade, porque lá está o processo da doutora e com as imagens que eu fui criando e a história, digamos assim, que eu fui criando na minha mente, foi um processo em que pudemos combinar o encontro deles, ou seja, a minha despedida também funcionou um pouco como um encontro deles, em que o meu tio, digamos assim, estando lá já do outro lado, que não sei o que será, mas estando já do outro lado há muito mais tempo, veio ter com o meu avô
e despedimos-nos todos. E foi... E você, deixe-me fazer este, porque esta é a pergunta, algumas pessoas estão aqui a acompanhar. A Fátima Chaves Pimenta a dizer revolta e muita frieza com tudo, é verdade, minha querida Fátima, porque quando não se faz os lutos. De facto aqui a Patrícia, quando veio para a fobia dos balões, e nós descobrimos que a fobia dos balões tinha como deslocamento emocional a perda. Não a perda necessariamente só destes familiares, Exato. Mas tinha outras perdas, que não é hoje o momento para eu falar desse aspecto. Mas o que é certo é que quando as pessoas fazem a despedida espiritual ou quando se despedem, ficam no lugar da dor, é o que me dizem, e eu gostava de saber a sua opinião, no lugar da dor fica um alívio, como se a situação ficasse arrumada, como se a situação ficasse resolvida. É como a técnica, que as pessoas não sabem, a técnica é levar a pessoa a dizer o que ficou por dizer, quer um familiar, quer um marido, ou alguém, marido é um familiar, obviamente, mas é um amigo, ou por aí fora. Quando nós temos a oportunidade de pedir para a pessoa imaginar essa pessoa como ela era com saúde, nós pedimos para trazer a pessoa e dizer-lhe agora e pedir-lhe perdão por não ter podido fazer mais, ou pedir-lhe desculpa pelas coisas que ficaram por fazer, e ao mesmo tempo dar-lhe também a bênção para a pessoa agora poder descansar em paz. E eu penso que isso é muito alívio, dá muito alívio. Eu não sei qual a sua opinião quando você terminou a sessão, como é que se sentiu? Sim, eu concordo com isso. E o que eu senti, basicamente, foi, de facto, o poder despedir-me, porque há sempre qualquer coisa que nós sentimos que fica por dizer, por resolver, e acabamos por conseguir despedir-nos e ficarmos em paz com a nossa consciência e, de certa forma, um certo alívio daquele peso que carregamos durante meses ou anos. Eu acho que foi um bocadinho isso, um aliviar desse peso e se calhar o poder falar das pessoas que perdemos com um sorriso, coisa que eu às vezes achava... É isso mesmo, sabe que é isso mesmo que está a dizer? É o que as pessoas me dizem, normalmente as pessoas dizem-me assim, eu ainda, claro que nós temos saudades, nós não estamos aqui e há a sempre fazer momentos técnicas, em que choramos, não é? claro que sim. Pois, nós temos saudades porque as pessoas que nos são queridas, nós não somos robôs, para agora de um momento para o outro assim, eu agora não quero saber, já não me lembro, já nem me dói. Não, claro. Só lembramos-nos, só que já não dói, porque agora nós lembramos-nos, mas lembramos com paz no coração. Sim, com aceitação. Com paz no coração, não é? É um bocadinho isso. Eu não sei se algumas pessoas querem perguntar, porque há aqui muita gente a dizer que perdeu, muitas pessoas que perderam familiares. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Se quiserem perguntar à Patrícia, estejam à vontade. Ela está aqui. Pode estar aqui pessoas a responderem ao Bruno Leite, a dizer que você faz toda a diferença também. Muito obrigada. Eu, quando faço a técnica e aquilo que me interessa, eu não vou estar agora a olhar muito para o telemóvel, senão perco-me aqui um bocadinho no discurso. Aquilo que eu tenho muita preocupação quando faço a técnica é, acima de tudo, levar a pessoa a ter paz no coração. Eu estou-me a lembrar de uma vez de um caso de uma senhora que me apareceu no consultório. Isto é um exemplo, no livro tem alguns lutos e falo também sobre isso. E tenho que é um jovem que até disse que queria fazer aqui um dia também, queria fazer também aqui live comigo. Olha, a Virgínia Galhofa está a dizer, perdi a minha mãe e o meu filho com espaço de 8 meses. Meu Deus, tem sido duro, muita revolta, até hoje com muita saudade. Ó Virgínia, eu espero, perder um filho ninguém merece perder ninguém, mas um filho, nós nascemos para ver os filhos crescer e nós irmos à frente, não é a lei da vida. E quando eles vão à nossa frente é muito doloroso, o luto precisa ser feito. Mas o que eu estava a dizer, que a importância de fazer a técnica, é quando eu levo alguém a fazer a técnica, é para isso. Estava a contar um caso de uma paciente que veio procurar-me, foi muito doloroso para mim também. Porque quando eu trato os lutos, e a minha equipa trata os lutos, é um bocadinho doloroso para nós. E às vezes temos eu já tive um caso de 3, num dia que tive 2 ou 3 lutos no mesmo dia. Eu saí de rastros do consultório. Mas este caso particularmente foi muito doloroso. E eu vou-vos dizer porquê. Eu estava no meu consultório e de repente ouço gritos na sala de espera. E eu entrei na sala para procurar e era uma senhora que vinha desesperada porque a filha tinha acabado de morrer
e ela tinha acompanhado totalmente a filha, foi para a Espanha com ela, uma doença muito difícil, uma doença rara, uma doença que não... Foi em poucos meses, em 3 meses a filha faleceu. E ela dizia, não é justo, levem-me, quero morrer, porque eu não quero estar aqui, porque a minha filha morreu à minha frente, era a minha única filha, e eu fiz tudo para que a minha filha tivesse uma boa formação, ela era muito feliz, tinha uma bebé pequenina, teve tudo, porque é que não me aconteceu a mim? E porque é que Deus levou a minha filha? Eu lembro-me que nesse dia eu me emocionei também bastante, embora eu esteja preparada e sou treinada para lidar com estas situações, mas lembro-me que no dia já tinha passado algum tempo após a morte, mas ela estava num desespero, foi alguém que pediu muito para eu atender. E quando eu a atendi, veio para o consultório, até gaguejo, coloquei-a no cadeirão, como coloquei assim, naquele cadeirão, há quem diga que é o cadeirão mágico, e levei ao momento em que ela soube da notícia que o médico lhe disse que a filha não sobreviveu. Ela gritou tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, que se ouvia em toda a clínica. E eu acho que fiz ali algo que eu acredito em Deus, eu sou uma mulher de fé, e acho que existe alguma coisa mais quando fazemos as técnicas de luto. Eu não sou espírita, não percebo nada disso e respeito muito esse tema, mas não me meto naquilo que eu não sou chamada. Mas acho que quando nós fazemos o luto, acho que alguma coisa mais acontece, porque eu disse a ela para chamar a filha, com todo o respeito, porque é uma técnica, atenção que eu não estou mesmo, você sabe disso, que eu não estou a fazer ali espiritismo, nem coisa que o vá. É uma técnica, nós colocamos a pessoa em transe e pedimos para imaginar a pessoa como ela era viva, com saúde. E ela viu a filha com saúde, eu pedi para ela imaginar a filha com saúde, e ela viu a filha com saúde e depois começou a chorar muito, mas depois acalmou e disse-lhe, minha filha, porque é que eu estou aqui e tu foste? E ela, sem eu lhe perguntar, ela disse-me, a minha filha está bem. E começou a sorrir, a minha filha está bem. E eu disse-lhe, na minha ignorância, na minha inocência, mas terapeuticamente, perguntei-lhe, como você tem a certeza que ela está bem? Porque eu queria que ela tivesse essa sensação mesmo ainda mais intensa. Mas ela, porque eu estou a olhar para ela e ela está-me a dizer que está bem, para eu ficar tranquila que ela está bem. E no momento que eu lhe pedi para ela entregar a filha a quem ela tivesse fé, e ela entregou, já não me lembro a quem ela entregou, porque já foi há muito tempo, mas sei que ela entregou nos braços de alguém, não sei se foi uma figura de fé, ela entregou a pessoa, a filha dela, nos braços. Eu não sei se foi a Nossa Senhora de Fátima, se foi outro ser de fé, mas ela colocou nos braços dessa energia de amor, e o que é certo é que a partir desse momento ela ficou tão calma, tão calma, tão calma, mas tão calma, que ela no fim abraçou-me e disse-me, que é o que está a faltar agora neste tempo de Covid, ela disse-me, eu estou tão calma que eu não sei o que é que aconteceu aqui. Eu não sei o que é que aconteceu aqui. Eu disse-lhe, eu também não. Eu sei que fiz uma técnica, o resto foi o seu coração e a energia de amor que enviou para a sua filha, e o resto entregámos. E eu acho que foi esse alívio dessa paz. E dar a bênção, que ela também deu a bênção à filha para ser feliz e pediu à filha a bênção para ela ser feliz. Eu penso que é esse. E eu depois perguntei-lhe, passado uns tempos, ela continuou na terapia, perguntei-lhe o que é que ela se lembrava, e ela só dizia-me, a única coisa que. Eu já não tenho dor, lembro-me, tenho saudades da minha filha, ainda choro porque tenho saudades da minha filha, mas a coisa que me dói, não me dói, aquilo que eu me lembro é ela ir nos braços de um ser de amor que a protegeu. E isso entregou no colo de outro ser, que porventura seria um ser de amor, que há pessoas que chamam guias espirituais, e eu gosto de chamar seres de amor. E isso tranquilizou-a. E o que é certo, quando eu a trabalhei assim, eu sabia que o seu problema tinha a ver com perdas. Eu trabalhei outras questões de perdas que às vezes nós trabalhamos surrepticiamente, o paciente nem se dá conta que nós estamos a trabalhar, mas nós estamos a trabalhar. Mas lembro-me quando trabalhei as perdas, logo a seguir os lutos, logo a seguir eu pus os balões à frente e você já reagiu, quando fomos à televisão, você reagiu naturalmente, sem qualquer medo, não foi? Sim, sem dúvida. Aqui mais alguma pergunta, se alguém nos quer colocar. Aliás, eu lembro-me. Diga, Patrícia. Não, quero ouvir a sua opinião. Eu ia dizer que lembro-me que a primeira vez, antes de fazermos qualquer tipo de terapia, só mesmo de conversa, a primeira vez que a doutora me pediu para eu rebentar um balão,
tivemos sensivelmente quase 1 hora para eu conseguir rebentar aquele balão. E chorou, e não foi? Foi horrível. Chorou, e foi Bastante horrível, mesmo. chorou. Foi Eu lembro-me quando doloroso. trato, até a Ana a mexer ali nos pratos, e eu lembro-me que a primeira vez que fiz a primeira técnica que lhe fiz, eu disse-lhe, e se eu lhe pusesse agora aqui um balão, e você ficou com uma cara que até tipo peninha de si, porque parecia uma menina pequenininha naquele momento, e uma mulher adulta, uma atriz que está habituada a enfrentar público, a enfrentar todas essas coisas mais difíceis, e um balão que era uma coisa tão simples, você olhou para mim e disse-me, eu não vou conseguir, foi 1 hora para furar um balão, e foi com muito sofrimento, e eu percebi que você realmente estava muito sofrida. Deixa eu ver aqui alguma pergunta. O meu pai faleceu há 32 anos, tinha 44. Foi a primeira pessoa que vi morrer e vi mesmo o último suspiro. Ainda hoje não aceito. O tempo não apaga a dor. Anos mais tarde foi a minha sogra. Eu penso que é isto que precisa ser trabalhado, porque o nosso cérebro não apaga enquanto nós tivermos a lembrança da dor e de que não compreender. Primeiro é a aceitação, é muito importante aceitar, porque só conseguimos melhorar um luto quando aceitamos. Eu também sei por experiência própria que, se houver aqui mais algumas pessoas que queiram dar o seu... E às vezes também, não foi o meu caso, mas penso eu, às vezes também uma certa culpa, que a pessoa até pode não ter culpa nenhuma, mas culpa-se de algo e pronto, e fica ali a alimentar essa culpa. Imagino com o seu avô, porque você com o seu tio, você era novinha, tinha 15 anos. Sim. E nas adolescências, quando acontece assim, parece que nem se dá importância, mas a verdade é que ficou lá gravado, não é? Porque eu lembro-me perfeitamente quando eu levei ao transe hipnótico e eu levei ao momento da morte do seu tio, você... foi aquele momento e emocionou-se imenso, chorou imenso, e você depois no final da consulta disse, eu nem tinha ideia que ia sofrer tanto pela morte do meu, porque já foi há tanto tempo, não tinha esta ideia, no seu avô foi diferente, mas não tinha ideia que ia sofrer tanto, que estava ainda tanta emoção. Sim, porque já foram muitos anos. Sim, tinham passado muitos anos e não tinha ficado aparentemente marcado, mas tinha ficado marcado, porque tinha a ver com a perda, deixar de ter, muitas vezes as pessoas não têm noção que os lutos, nós hoje estamos a falar de perdas entre queridos, mas também quando alguém perde num divórcio, quando a pessoa perde aquela pessoa que tanto ama, torna-se muito complicado, porque efetivamente... tinham uma ideia construída, num futuro construído, e que de repente aquela pessoa deixou de estar ali. E então a pessoa perde toda a estrutura emocional de um futuro que pensava que ia ter, e essa destruição desse futuro é quase como se o castelo corroísse e ficasse a pessoa sem saber. A Lourdes Moreira Reis está a dizer, a Patrícia, está muito linda. Obrigada. Ela é muito linda, que mais podemos falar aqui da importância de fazermos o luto? Ora bem, a importância de fazermos o luto tem a ver também com aquilo que nós passamos para os nossos que vivem ao nosso lado. Portanto, olha, a Fátima Chaves está a dizer, eu sinto muita culpa pela morte do meu pai. E provavelmente nem tem culpa absolutamente nenhuma. O seu pai, Fátima, eu não sei a sua história, nem sei porque é que faleceu o seu pai, mas certamente você não o matou. E, portanto, você não tem culpa, a culpa não existe. Mas quando morre alguém, como disse a Patrícia Candoso, nós parece que sentimos culpados. É quase como, eu se calhar não fiz tudo o que podia ter feito, eu se calhar ainda podia ter feito mais alguma coisa. Eu lembro-me às vezes de alguns pacientes que me dizem assim, eu era adolescente e morreu um pai ou morreu um familiar mais próximo, um amigo, eu podia ter ido lá, eu podia ter estado mais, eu podia ter dado mais palavras. Eu lembro-me quando agora, em 2017, a minha amiga faleceu, ela morreu com 3 meses, durou pouco mais de 3 meses, e eu lembro-me que eu também me culpei, eu sou terapeuta, mas eu não fui culpada da morte dela, mas pensei, mas porque é que eu não estive tanto mais tempo com a minha amiga? Exato. Porque é que eu não fui lá fazer técnicas das minhas? Só que eu não fui a culpada da morte dela, e efetivamente para eu fazer técnicas teria ela que também me as ter pedido, e eu não adivinhava e foi tudo muito rápido, mas fica o sentimento de culpa, e fazermos o processo terapêutico do luto vai libertar
a dor, vai libertar a culpa, vai libertar a revolta, vamos fazer as pazes, digamos assim. A Cristina Dias está a dizer, doutora, eu perdi os meus netos, de estar com eles, eu sofro muito com o afastamento deles. Não morreram, não foi Cristina Dias, simplesmente deixou de estar com os seus netos, é isso? Isso também é uma perda, mas aí seria mais importante não, pronto, trabalhar o luto, se os perdeu, se eles não faleceram e ainda estão vivos, e se as famílias às vezes têm zangas, não é? E não deixam que os netos se aproximem, tem que fazer também essa aceitação e trabalhar isso, e às vezes é preciso trabalhar isso terapeuticamente, porque os pais se afastarem dos filhos, os netos, os avós não podem vê-los, é uma dor muito grande, sim, e isso também é preciso trabalhar, porque isso também é um luto, porque se eles não deixarem, tem aqui, desde que perdi o meu filho há 10 anos, sinto-me uma pessoa muito revoltada e sinto-me mais má. Um mês depois perdi a minha sogra e o meu pai 13 meses depois e o meu marido 2 anos depois, e agora a minha mãe. Meu Deus do céu, é muita perda, é mesmo muita perda. Se não tem, deixe-me dizer, Maria Rosa Garcia, se não tem isto resolvido, se ainda tem esta revolta toda, é importante realmente trabalhar. Ana, queres dizer alguma coisa? Não. É realmente trabalhar, é preciso trabalhar isso, porque se não trabalhar, a revolta não termina e a pessoa vai ficando, como diz aqui, mais má. Está a perceber? Oh, Patrícia, sim, o que é que você sim. poderia dizer em relação a isto? Diga-me a sua opinião, o que é que acha em relação, também pela sua experiência, você falou-me de um caso de uma pessoa que também esteve no teatro consigo e que também estava a fazer um luto e que o teatro ajudou e que, quer falar um bocadinho sobre isso? Não sei se quer falar sobre isso. Sim, eu tenho várias histórias de que o teatro realmente ajuda bastante à pessoa, porque ali também no teatro nós vivemos outras vidas, não é? Digamos assim, e às vezes acabamos um pouco por esquecer a nossa, e às vezes é necessário esquecermos por momentos. E há vários casos, tenho vários casos de pessoas e até algumas alunas adolescentes com aquelas problemáticas todas que a adolescência tem, não é? E da incerteza do futuro e de facto o teatro eu sei que ajudou bastante na confiança delas e também na aceitação, porque nós no teatro há muitos exercícios que fazemos que basicamente, e dizendo assim de uma maneira mais cómica, passamos a vida a fazer figuras ridículas à frente uns dos outros, não é? Sim, é libertador, é muito libertador. É muito libertador nós conseguirmos rir das nossas próprias palhaçadas e rirmos dos outros e aceitarmos que os outros riam de nós. Isso é muito importante para nos aceitarmos. E pronto, e nos processos de luto, eu penso que também deve ser algo libertador e de nós conseguirmos estar com outras pessoas que não sentem a mesma dor que nós, porque às vezes acho que... olha, isso é muito importante, que não está a dizer. Às vezes nós até nos sentimos... agora não me lembro da palavra, mas sentimos que não devemos sentir tanta dor porque vou retrair a minha dor porque aquela pessoa sente mais dor do que eu ou era mais próxima. Isso é muito certo o que está a dizer, não é verdade. E às vezes isso também cria certos recalcamentos. E há uma coisa que também acontece, que não sei se já se aperceberam, e quem está aqui desse lado, que é o seguinte, as pessoas precisam às vezes estar com outras pessoas, porque há outras pessoas que também passaram pelas mesmas experiências e quase que dão a liberdade de não sentir a culpa, porque há pessoas que dizem, quando perdem alguém, dizem, eu tenho que estar triste. Porque se eu perdi alguém, é quase que a culpa está ali a carregar, a dizer assim, eu tenho que estar triste, porque se eu me rir, é porque eu não senti dor daquela pessoa partir. Então eu tenho que estar triste. E isso não é verdade, não é de todo verdade. É quase como se fosse um castigo, eu tenho que se autocastigar. Eu tenho que estar triste para provar a mim mesma que eu estou de mal por perder aquela pessoa. E eu acho que o teatro...
e outros exercícios que se fazem, mesmo fazendo uma terapia, depois fazer também o teatro, porque outras pessoas, há várias variáveis. A primeira é porque há exercícios que vocês fazem no teatro, mesmo corporais, que é muito libertador. Sim. E faz com a área motora, a articulação da fala e os personagens, tudo isso faz com que haja muita libertação. Mas depois, há aqui muitos comentários que eu vou ver se consigo ler aqui mais alguns. Mas depois, a culpa é de tal ordem que a pessoa quase que não quer conviver. E no teatro, o facto de haver essa libertação numa das variáveis que é a área motora, gesticular, e depois conversar, e depois nos intervalos, as pessoas comunicam umas com as outras sobre as experiências que fizeram. Não sei se é assim que a Patrícia faz, mas eu vou assistir às aulas. Eu gosto muito de teatro e acho que é muito libertador, sim. Sem mas dúvida. O facto das pessoas partilharem a sua dor com os outros acaba também para ser muito libertador. Quando as pessoas vão fazer parte como é que é, aquelas pessoas que têm adições? Fazem sim. parte dos alcoólicos anónimos. Sim, há vários, sim. E o que é que elas fazem? São grupos que se organizam para ajudar as pessoas a desabafar e poderem contar tudo aquilo que a dor delas. E o desabafar a dor é muito libertador. Claro que uma terapia... Sem crítica, não é? Sem crítica, não é? Sabem que a outra parte está ali para ouvir, sem fazer julgamentos. Eu acho que também é um bocadinho isso. Sem julgamento. É muito isso. Patrícia, e também deve observar, como também trabalha, eu não sei se alguma vez fez algum personagem que tenha que ter feito, porque às vezes os atores fazem personagens muito dolorosos. Eu já atendi atores porque fizeram personagens muito dolorosos, de doenças, por exemplo, e que depois o ator morre na novela, ou acaba por morrer e tem que passar pela doença. E eu acho que emocionalmente isso também é bastante pesado. E depois nós às vezes atendemos esses atores para lhes libertar o personagem. Como é que já fez alguma personagem dessas assim? Sim, já fiz algumas personagens com uma carga emocional muito forte já. E, por exemplo, fiz uma personagem. Eu normalmente tento que os meus próprios sentimentos, as minhas próprias memórias e vivências, tento não as utilizar nas minhas personagens. Ou seja, tento chegar lá por um processo ou por vários processos de construção de personagem e não as minhas próprias vivências, porque senão ficava traumatizada. Exatamente, estar sempre a reviver esses problemas ou essas vivências. Mas de facto houve uma situação numa personagem que eu fiz que a personagem passou por um processo que me tinha acontecido há relativamente pouco tempo. E foi-me um bocadinho difícil conseguir separar as águas, digamos assim. E de facto, quando vi na televisão essa cena em específico, eu olhei e pensei, epá, caramba, sou eu que estou ali, não é a personagem. Isso e foi muito assustador. Mas deixe-me dizer o seguinte, eu sei que representar e às vezes o próprio, a Ana Sabino diz, pois eu também acho um trabalho muito difícil ser ator também tem que se lhe diga, porque muitas vezes as pessoas acabam por... é um trabalho muito exaustivo a nível mental. E emocional também, não é? Sim. Eu vou ler aqui algumas mensagens, porque senão estou sempre aqui a olhar para baixo e vou olhar para aqui para ver se vejo aqui alguma mensagem, alguma pessoa queira perguntar. Está aqui uma pergunta que eu achei muito pertinente, que é da Silvia Alves, pergunta, doutora Rosa, hipnoterapia e regressão na idade é a mesma coisa? Vamos lá ver uma coisa. A regressão na idade, a palavra regressão é andar para trás, não é? Quando nós tratamos um luto, nós também vamos na linha do tempo, também faz parte da regressão. E a regressão é uma técnica que nós usamos em consultório com a hipnoterapia. Há quem faça regressão
sem hipnoterapia. Mas nós fazemos com a hipnoterapia, ou seja, nas minhas clínicas com o meu protocolo, nós colocamos a pessoa num transe hipnótico. Se quiserem perguntar à Patrícia como é que é, está no transe hipnótico, perguntem-lhe a ela está aqui para vos dar o testemunho. Então nós colocamos a pessoa num transe hipnótico, a pessoa fica mais com foco mais interno, está mais nas suas emoções, o lado racional fica mais de lado, e então nós vamos levar a pessoa, efetivamente, na linha do tempo, portanto, a regressão, mas num transe hipnótico, ou seja, num estado mais focalizado de atenção, onde a pessoa está muito nela, está muito, deixa de estar preocupado com o que está por fora, o que está à volta, e está internalizada, ou seja, mais interna, está mais em si mesmo. E eu penso que isso é um fenómeno muito interessante, porque a pessoa deixa de estar preocupada com o que está a passar à volta. Portanto, hipnoterapia e regressão, nas minhas técnicas, nós fazemos tudo faz parte da hipnoterapia, porque a regressão é uma técnica que eu uso na hipnoterapia, mas é uma técnica que se faz dentro da hipnoterapia. Okay? Diz aqui a Maria Sá que é maravilhoso, é muito leve, que adora. Ainda bem que adora. Eu não sei se querem perguntar isso aqui à Patrícia. Patrícia, sim. O que é que acha para si estar em transe hipnótico para as pessoas que precisam de fazer o luto e que têm que passar por isto e que passar por... Porque há pessoas que ainda nunca passaram pelo processo. Como é que foi para si entrar neste processo? Eu não sei como é que é com os pacientes, porque eu até sei que os pacientes dizem, mas eu quero ouvir por si. Eu gostaria que você me dissesse como é que acha que é entrar no processo hipnótico. Como é que é isso? Lá está, como eu disse, eu ia muito disponível, e eu acho que isso, na minha opinião, acho que é o primeiro passo, a pessoa querer e estar disponível para ouvir e para receber. Penso que é o primeiro passo. E depois, como eu disse, eu não li nada em lado nenhum. Aliás, pronto, só sabia porque o Bruno Leite, o nosso amigo em comum, tem esses conhecimentos também, mas nunca tinha feito com ele, aliás, porque eu disse-lhe sempre, Bruno, tu és meu amigo. Exatamente, tu és meu amigo, tu conheces-me há, sei lá, 20 anos, eu não vou conseguir, eu não parava de rir, com certeza. Exato. E então... fui muito disponível, sem saber muito bem como é que era, e sinceramente eu até pensava que era algo que eu não me ia lembrar. Há sempre aquele misticismo, não é? De não te vais lembrar, Exato. E depois põem-te a fazer coisas que tu não sabes e não vês, não é nada disso. Nós estamos sempre conscientes de praticamente Exato. Tudo o que está a acontecer, simplesmente nos deixamos guiar, não é? Pela voz da doutora, que é super doce, e como já vi aqui vários comentários, é tranquilizante, ouvir a sua voz é super tranquilizante, e confiar na voz que nos está a guiar, basicamente, e deixar-me perguntar-lhe isto, porque eu acho que isto é interessante, porque as pessoas que nunca entraram no processo, se calhar ficam... A primeira é essa dúvida sempre, que é, Sim. Eu se entrar em transe vai ser doloroso. Foi doloroso para ti? Por exemplo, não. Por exemplo, quando estávamos a trabalhar o luto, foi doloroso ou foi pacífico? Não, o doloroso é o sentimento que nós já temos. Não é nem o processo, nem aquilo que a doutora nos diz, nem a nossa imaginação. O doloroso é já a própria dor daquilo que nós passamos e daquilo que continuamos a carregar no nosso coração e na nossa alma e no nosso pensamento. Isso é que é doloroso. Mas no processo em si não é doloroso, pois não? Não é não muito, achei. Eu acho que acima de tudo é um alívio. Eu acho que acima de tudo é protetor, é muito protetor, sim, porque sim. Um terapeuta, e é bom recordar que eu uso a hipnose clínica, porque já me intitularam a hipnoterapeutas portugueses e portanto eu já vou ficar até velhinha com essa alcunha, mas o meu protocolo, a terapia diamante, não é o protocolo diamante, tem muitas técnicas que efetivamente a programação da mente, tem técnicas que efetivamente eu trabalho com a hipnoterapia, a regressão na idade que faz parte, portanto é uma técnica dentro da hipnoterapia, mas a regressão na idade, porque nós fazemos a regressão até a barriga da mãe, muitas vezes vamos até mais atrás, então... Não fizemos, nós chegámos a fazer, não? Mas ainda está convidada.
Está convidada. Vou-lhe fazer a regressão para além da barriga da mãe. Porque nós falamos nisso, não foi? Falamos, então, mas pronto, não conseguimos Patrícia, marcar. você vai fazer uma regressão comigo e depois fazemos a live da regressão, que é aquelas regressões que muita gente diz assim, mas existe regressão à vida passada. E se você realmente fizer esse salto para trás, eu convido-a para vir falar sobre isso, está bem? Mas eu vou-lhe fazer, vou-me lembrar disso, vou-me lembrar de lembrar disso. Mas aqui é importante, e eu gostaria de salientar que o método que eu faço não é mera só hipnoterapia, porque muitas pessoas perguntam se é só hipnoterapia. Não, eu tenho muitas técnicas e todas elas no meu protocolo, as que são no meu protocolo foram criadas por mim. A hipnoterapia é uma ferramenta que é ensinada a todo mundo, mas o meu protocolo efetivamente tem a minha base e a minha maneira de ver como é que se faz terapia. Mas eu acho que é importante quando nós passamos por este processo, eu acho que o mais importante de tudo, e isto é muito bom lembrar às pessoas que estão aqui todas a acompanhar-nos, quem faz o processo do luto, é muito, muito importante que nós possamos ter a noção que quando nós ficamos livres no nosso coração, é muito importante que nós sabemos, porque sabemos também que quem vive ao nosso lado também fica mais calmo, porque não é? Porque as pessoas que estão sofridas, elas nunca passam. Com aquela dor também, não é? Exatamente, e eu acho que quando nós... prejudicadas, entre aspas, não é? São muito prejudicadas. As pessoas que estão à nossa volta, imagina, você trabalhou uma questão que foi só para trabalhar os balões, parecia que é uma simples fobia, mas que impedia muito a sua vida, o facto dos balões acabar por impedir a sua vida, até porque tinha uma bebê, e mesmo ia a qualquer lado por causa de um balão, tinha que fugir, portanto não fazia sentido. Mas o facto de libertar um luto, apaziguou o seu coração e torna-nos pessoas mais calmas, torna-nos pessoas mais leves com a vida e podemos viver a vida e levá-la de uma forma mais tranquila. Agora, diz aqui o Carmo Medinos, agora com o Covid-19 andamos todos ansiosos com medo de perder alguém, sem dúvida. Eu sei que isto passa muito rápido, vou ler aqui mais um outro comentário, depois queria deixar aqui uma mensagem e vou pedir à Patrícia, se a Patrícia quer deixar aqui uma mensagem para eu me despedir dela, porque ela assim pode já lhe tratar do seu jantarzinho ou o que ela tiver para fazer. Patrícia, eu adorei tê-la aqui connosco, você é muito querida. Fala de coração, que eu acho que é a coisa mais bonita nos seres humanos, é falarem de coração, e você fala com o coração, e isso é muito bonito e vê-se nos seus olhos e na sua expressão, por isso eu também gosto tanto de a ver a representar, porque vejo que você é muito autêntica naquilo que faz, e eu gostaria de perguntar-lhe se quer deixar alguma mensagem aqui para as pessoas que nos estão a acompanhar. Sim, pronto, dentro desta temática que estivemos a falar hoje, eu acho que é importante quando estamos neste ciclo e nesta roda do luto e da revolta e pensarmos que isso, para além de nos estar a prejudicar a nós, está a prejudicar também as pessoas que gostam de nós e que estão vivas. E as pessoas que estão vivas são importantes. Não podemos ficar com o pensamento só naquelas pessoas que partiram, porque essas já não estão cá, já não podemos fazer nada. Podemos fazer muito pelas pessoas que estão vivas. E uma coisa que eu acho que percebi é que o processo ajudou imenso e ajuda imenso nas perdas futuras, porque nós vamos olhar para uma perda, obviamente que custa imenso e tem a dor necessária, não é? E dependendo da proximidade da pessoa vai custar sempre muito, mas já nós estamos com algum conhecimento para podermos acalmar um pouco e fazermos o nosso próprio processo de aceitação. Eu acho que é muito importante, quando realmente não conseguimos ultrapassar isto, procurar ajuda, não entrarmos nessa espiral e não nos deixarmos ir até lá ao fundo. É pedir ajuda, Patrícia, até porque há aqui imensas pessoas a dizerem que estão há muitos anos, há 8 anos, há 10 anos, há 32 anos e que ainda estão mal, e isto era desnecessário, porque é muito importante que os outros que ficam, por exemplo, quem perde um filho, eu tratei uma paciente que levei também à televisão, ela deve estar aqui a assistir,
que ela ficou com o filho, ficou com o neto, com os netinhos, e eu acho que as outras pessoas que ficam precisam do amor daquela pessoa, e se ela ficar presa ao luto, ela não vai conseguir nem ter amor para ela própria, nem para dar aos outros, não é? Eu gostaria de lhe perguntar, antes de ir embora, se por acaso, Patrícia, qualquer pessoa pode fazer teatro, essas aulas de teatro, qualquer pessoa pode fazer? Sim, qualquer pessoa pode fazer, é aberto a todas as pessoas. Eu vou fazer, garantidamente. Está convidadíssima, o nosso grupo vai adorar. Vai-me ter que dizer depois a morada para eu ir fazer. E eu recomendo verdadeiramente as aulas de teatro, nunca fiz com a Patrícia, mas tenho a certeza absoluta que a Patrícia vai ser uma excelente professora, porque ela vive isso com muita paixão. Patrícia, um beijinho para a sua menina, um beijinho para o seu marido e para si, que eu também conheço, um beijinho para si, muito obrigada por estar aqui connosco na live. E fica prometida a nossa regressão. Sim, combinado? Combinadíssimo. Sim? Então um beijinho do coração e até um dia destes. Obrigada, Rosa, um beijinho. Beijinho. Ora bem, nós vamos ficar aqui para os ultimatos. A Patrícia é uma querida e foi o testemunho dela e eu achei bastante interessante. Eu fico muito contente por saber que está muita gente a acompanhar e eu queria vos dizer o seguinte, nós falamos hoje do luto dos nossos entes queridos, mas há outro tipo de lutos. Há aqui pessoas que perguntaram, efetivamente, se o luto podia ser para um animal. Claro que sim, nós também fazemos luto para os animais, porque há pessoas que não dão importância nenhuma aos animais, mas há pessoas que são muito doidas por animais, eu sou uma delas, eu sou muito apaixonada por animais e pela natureza e pelas pessoas e tudo que é vida. E, portanto, muitas das vezes as pessoas perdem um animal, e eu já tive que fazer lutos a várias pessoas que efetivamente passaram pelo luto de um animal e foi também doente, trouxe doença, trouxe muita ansiedade, porque sentiram a falta daquele bichinho, daquele animalzinho que esteve sempre com a pessoa. Por isso, pode-se fazer. Há aqui uma outra pergunta que foi do Bernardo Almeida, que perguntou se a hipnoterapia ajuda no roer unhas. Claro que sim, se for o meu canal de YouTube, vai ver o caso de uma senhora que eu levei, que roía muitas unhas, só tinha mesmo um niquinho de unha e agora já tem as unhas bonitas e maravilhosas. Portanto, ajuda sim. A todas as pessoas que perderam várias... Tenho aqui muito, a Célia Santos também, perdi a minha mãe relativamente há 6 meses, portanto, há aqui muita gente que falou efetivamente de muita perda. Aquilo que eu vos posso dizer é isto, façam o trabalho, se não conseguir, há pessoas que conseguem fazer sozinhas, e 1 ano é o tempo que se dá, efetivamente, para se trabalhar o luto naturalmente. Se a fim de 1 ano e pouco, a dor do luto ainda se mantém, vão procurar terapia, vão procurar ajuda, porque tem ajuda, e nós ficamos de coração limpo, ficamos com amor, ficamos com o coração preparado para amar novamente, porque a vida é isso mesmo, é amarmos e estarmos preparados para estarmos com quem está ainda cá e que precisam muito de nós e do nosso amor, sim? Para as pessoas que estão aqui, que são de Leiria, eu gostaria de vos dizer que a Clínica de Leiria vai abrir no dia 20 de julho. Eu irei estar nos 2 dias, de primeiros 2 a 3 dias, vamos ver como é que corre. Eu irei estar em Leiria para cumprimentar as pessoas e dar, não um abraço como eu gostaria de dar, mas eu vou estar lá para cumprimentar as pessoas e recomendar os terapeutas que lá estão. A Lourdes está a dizer que estamos tristes pela pandemia, mas graças à pandemia conhecemos a doutora Rosa. Muita gente já me conhecia antes da pandemia, mas muitas mais ficaram a conhecer mais agora, verdadeiramente. E eu fico muito contente por estarem todos comigo. Portanto, quem quiser ir a Leiria, quem quiser já marcar consultas para Leiria, nós estamos lá. Temos a clínica que está muito bonita para vos receber, com tudo muito limpo, muito higienizado, tudo, e portanto estaremos prontos para vos ver. Outra novidade que vos queria dar, porque vocês são sempre as pessoas que eu gosto de dar as novidades em primeira mão, é que eu vou estar amanhã no Porto Canal. Obrigada, Bernardo Almeida, pelos votos de sucesso em Leiria, obrigada. Mas eu vou estar amanhã no Porto Canal, vou entrar às 15h30, vou falar sobre a ansiedade. Quem quiser assistir são todos muito convidados, meus convidados. Por outro lado, também vou estar a dar autógrafos, vamos dar as datas certinhas nos continentes. Eu irei, assim, de quando em vez ao continente, com marcação,
para dar autógrafos para quem comprou os livros e comprou os livros no Continente, e eu vou estar lá a dar os autógrafos. Também vou estar na Bertrand. A FNAC é que não tem essa experiência, não quis essa experiência, ou pelo menos ainda não disse nada sobre isso, mas irei estar na Bertrand de Porto, Leiria, em várias Bertrands, e por isso vou-vos comunicar, está bem? Vou-vos comunicando conforme eu vou aos lugares para vos dar autógrafos no vosso livro, para quem não teve. E acho que hoje tivemos uma noite que passou muito rápido. Continuem a colocar muitas perguntas, que eu estarei aqui para vos dar. Encontramos-nos na próxima. Estava aqui a olhar para. Aqui a Ana está aqui a dar aqui também algumas coisas. Ela está a dizer, ela hoje não aparece porque já não dá, porque está ali a preparar tudo para o jantar, mas ela está a dizer para se manterem protegidos. Eu também vos quero dizer, nós já passámos por muito com este confinamento que tivemos, ficámos presos em casa, foi a forma de nos conhecermos, muitos de nós, mas aqui pela internet, aqui pelas lives, mas protejam-se, por amor de Deus, porque isto ainda não está totalmente ultrapassado. Por isso vamos todos andar de máscaras, devidamente, e desinfetar bem as nossas mãozinhas e afastarmos de grandes ajuntamentos, está bem? Eu desejo-vos uma noite maravilhosa, espero que eu vos tenha ajudado, e se precisarem de alguma coisa, mandem as perguntas para as nossas clínicas que nós respondemos, está bem? Beijinhos para todos, com muito amor, e espero que toda a gente que está de luto, que ultrapassem isso rapidamente, e eu envio-vos os meus sentimentos e muito amor deste lado para vocês, está bem, meus queridos? Muito obrigada a todos, e agora vou jantar, sabem o quê? Uma saladinha maravilhosa com os camarões que a Ana está a preparar aqui nesta cozinhinha maravilhosa. O cheirinho é fantástico, gostava que vocês sentissem este cheirinho. Um beijinho muito grande e fiquem bem. Até à próxima quinta-feira, que eu vou trazer o tema, provavelmente vai já ser na próxima quinta-feira, vou trazer o tema de doenças autoimunes, também está no livro, e portanto eu vou falar sobre a Hashimoto e outras doenças de autoimunes, está bem? Um beijinho muito grande. E pronto, já está aqui o luto, está aqui muita gente a falar mais coisas, mas eu teria que falar aqui. Depois estarei outra live a falar de fobias, que muita gente está aqui a falar de fobias e a falar de muitas outras coisas. Eu vou ver os comentários que vocês colocaram, porque são muitos, e depois vou procurar fazer 2 lives de acordo com as vossas perguntas, está bem? Um beijinho e fiquem todos maravilhosamente bem, e até à próxima. E agora sim, eu vou desligar.